Olá pessoal, eu sou Ari Ribeiro e hoje eu vou trazer um pouquinho da minha história. Eu sou filho do senhor Zeni e da senhora Neuza. Os dois baianos vieram de São Paulo ainda muito jovens, arriscar a vida em São Paulo. Meus pais chegaram aqui sem saber de nada, perdidos. Meu pai foi ser coletor de lixo, minha mãe foi ser empregada doméstica, mas com muita dignidade, com muita honra. Foi no momento que eles se conheceram e nasceu o Ari Ribeiro. Eu lembro que eu jogava as peladas de rua, ainda nas ruas sem asfalto, uma casa muito simples. Eu também via as dificuldades dos meus pais de conquistar, de comprar o pão de cada dia. E eu via aquela luta deles, eles começaram a ser exemplo para mim. Como, por exemplo, o trabalho. O principal foco, indiretamente, era o trabalho. Então, o que aconteceu comigo? Muito novo eu comecei a trabalhar. Para vocês terem uma ideia, com 14 anos de idade, na época podia, eu pedi para o meu pai a minha carteira profissional. E era tanta vontade minha, tanta ansiedade de ter a carteira de trabalho, que imagina só, eu ia dormir sonhando, acordando no meu aniversário para tirar minha carteira de trabalho. Eu insisti tanto para os meus pais, insisti tanto, que eles, no dia do meu aniversário, dia 3 de agosto, ele me levou para tirar a carteira de trabalho. Dali em diante, após 20 dias, eu já estava trabalhando, ainda aquele menino franzino, pequeno, e no meu primeiro trabalho, eu era office boy. Toda semana eu era roubado, voltava sem blusa, voltava sem sapato, voltava sem os documentos da empresa. Aí minha mãe não deixou eu trabalhar. Eu fiquei desempregado depois de 30 dias. E para mim foi uma decepção, eu não parei com isso e fui procurar outro trabalho e fui parar dentro de uma instituição financeira. E dali eu não me aquietei e comecei a fazer o meu melhor ali dentro, recebi promoções, depois eu conjuntei um dinheiro e comecei a fazer cursos, comecei a ser reconhecido dentro do banco. Em curto espaço de tempo, eu recebi 4 promoções, porque eu queria fazer meu melhor. Era a minha oportunidade de vida. Não tinha outro jeito, porque a primeira pessoa da família a trabalhar numa instituição financeira, eu não podia nunca perder aquela oportunidade. Então eu fazia o meu melhor. Isso eu tinha apenas 14 anos de idade. Naquela época, o menor poderia trabalhar com 14 anos. E durante 4 anos, 4 promoções. E eu queria mais, eu juntava cada centavo, eu juntava todo o dinheiro. E meu irmão era caminhoneiro na época. E ele chegou e falou assim para mim: Ari, você não quer comprar um caminhão? Eu pensei e falei assim, mas eu estou tão bem no banco. Eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha um dinheiro, eu comprei um caminhão de sociedade com meu irmão. Nem sabia, nem podia dirigir carro, já estava comprando um caminhão. Comprei um caminhão de sociedade com ele, meu primo começou a trabalhar nesse caminhão. Aí foi genial, porque eu comecei a ter 3 salários. O vale, o salário e o dinheiro do caminhão. Foi sensacional. E ali eu economizando e fazendo o meu melhor, daqui a pouco eu comprei meu segundo caminhão. Comprei meu segundo caminhão, aí quando eu fiz 18 anos de idade, eu pedi a conta no banco. Quando eu pedi a conta no banco, minha mãe só chorava. Filho, não faz isso, mas minha mãe sempre me deu muita liberdade, ela acreditava muito em mim. Eu tive muito apoio dos meus pais. Meus pais sempre me apoiaram muito, principalmente no trabalho, na minha conduta. E ali eu pedi, fui ser caminhoneiro. Imagina a transformação, sair de uma instituição financeira renomada no Brasil e passar a ser caminhoneiro. Foi uma experiência incrível. Depois de ser caminhoneiro, o caminhão ficou muito fraco, ficou muito difícil. Eu falei assim, tenho que me reinventar. E pesquisei e fui ser transportador escolar. Foi uma experiência incrível. Por quê? Primeiro que o meu dinheiro do caminhão, eu fiquei com medo, eu não tinha experiência financeira, não sabia lidar com financeiro, eu peguei todo esse dinheiro e apliquei no imóvel.
e me descapitalizei completamente e precisei reiniciar minhas atividades. Quando eu fui reiniciar minhas atividades, eu fui reiniciar como transportador escolar. Por quê? Eu queria ter tempo para os meus filhos, eu queria ter tempo para a igreja. Eu falei assim, transporte escolar vai me dar tempo para eu ter minha remuneração e para eu também fazer o que eu gosto. E ali, na época, eu não tinha a menor condição financeira. Vi uma van, essa van eu fiz um plano de financiamento, dei um mínimo de entrada, na época foi 10% de entrada e financiei a van todinha. Porém, para você trabalhar de transportador escolar, você tem que ter um ponto, você tem que ter uma linha, você tem que ter uma escola. E normalmente você tem que comprar, você tem que adquirir esse ponto. E eu não tinha dinheiro para comprar o ponto. Só que a prestação já ia vir depois de 30 dias. Aí veio a ideia. Por que eu não posso transportar a banda? Por que eu não posso levar o pessoal para a praia? Ah, foi excelente. Eu comecei a levar as pessoas para a praia. Além de passear, eu ganhava meu dinheiro. Eu comecei a levar as bandas das igrejas para tocar e comecei a ter meu dinheiro extra. Claro que era o trabalho de madrugada, era o trabalho de final de semana, mas para mim o mais importante era vencer. Então não titubeei. Aí, só que o plano de transportador escolar também não tinha abandonado. Precisava pagar a prestação, eu precisava trazer o pão para casa. E eu cheguei no meu pai, preciso comprar uma linha. Mais uma vez, o pouco que o meu pai tinha, ele pegou o carrinho dele, alienou no banco, me emprestou o dinheiro para eu poder comprar a linha. Aí já foi genial de novo, porque eu tinha o transporte escolar, eu tinha o transporte das bandas e eu tinha o transporte das pessoas para levar para a praia de final de semana. 3 rendas simultâneas e foi muito legal. Foi quando apareceu uma licitação da Prefeitura de São Paulo para o transporte escolar. Quando foi licitação, eu não sabia nem o que significava a licitação. Eu tinha 21 anos de idade e eu fui atrás de licitação, eu descobri que tinha um edital. Quando eu peguei esse edital para ler, era mais de 100 páginas, num vocabulário jurídico, técnico, que eu lia, não entendia nada, mas a vontade de vencer era tão grande que eu ia no dicionário jurídico, eu pesquisava. Na época a internet era muito precária, não tinha essa facilidade que nós temos hoje de internet. E comecei a estudar e decorei o edital e montei todos os documentos para aquela licitação de 2 vans. Poucas pessoas acreditavam na licitação porque nunca tinha tido na cidade de São Paulo esse tipo de licitação. E eu acreditei. Sabe o que aconteceu? As 2 vans foram aprovadas. Foi uma alegria imensurável. E dessa van comecei a trabalhar para a prefeitura da cidade de São Paulo por meio dessa licitação. E foi incrível. Aí dali veio a 3ª van. Aí foi quando eu pensei, puxa, já estou trabalhando, tenho disponibilidade de horário, devo abrir mão de alguma coisa, vou fazer faculdade. Eu não sabia se fazia administração de empresa, eu não sabia se fazia educação física, não sabia se fazia direito. Porém, eu busquei a Deus. Foi nesse momento que eu fui orar, buscar a Deus e tive um direcionamento de Deus para fazer direito. Chegou na faculdade, gente, que insegurança, porque fazia mais de 10 anos que eu não estudava. No primeiro ano, para vocês terem uma ideia, na faculdade, desculpe aos meus professores, eu só colava. Não faça isso. Mas minha insegurança era tão grande, eu não confiava nisso, então eu só colava. No segundo em diante eu não me sentia bem com aquilo que eu estava fazendo, me arrependi e comecei a fazer a prova, mesmo não sabendo, com o que eu sabia. Se formal foi, sabe que pela minha surpresa, eu comecei a ir melhor sem colar do que quando eu colava. O que aconteceu comigo? Comecei a ganhar confiança. Interessante que eu entrei na faculdade com um objetivo, ser delegado de polícia. E estudei os 5 anos e saí com o mesmo objetivo, ser delegado de polícia. E eu nem queria prestar o OAB porque eu não tinha interesse de advogar, ou de me tornar um advogado, ou de ter um escritório de advocacia. Eu estava muito focado naquele objetivo. Mesmo assim, eu percebi que eu tinha ido bem na faculdade,
tinha tirado notas 10 de média, tinha ganhado a confiança. Eu fui prestar o AB. Fui prestar o AB e, pela minha surpresa, fui aprovado na primeira fase. Fui para a segunda fase, também fui aprovado. E ali, com a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu comecei a me dedicar ainda mais por estudos. Fui num curso preparatório de concurso público e ali eu comecei a estudar 12 horas por dia e cheguei até a estudar a 18 horas por dia. Isso de segunda a domingo. O que aconteceu? Eu comecei a prestar concursos. E eu comecei a rodar o Brasil inteiro e comecei a ser aprovado em alguns concursos. Passei para procurador, fui para a terceira fase para delegado de polícia, porém eu não sentia paz. E é interessante que na época eu já estava casado, minha esposa sempre me apoiando, ali do meu lado, falando que onde eu estivesse, ali também ela iria me acompanhar. Então, isso me trazia um conforto muito grande, mas ela sempre me alentava. Ela falava assim: amor, estou com você, mas eu não vejo você nessa profissão. E ali eu comecei a pensar, algumas pessoas me procuravam para advogar, eu dispensava, indicava meus colegas, indicava as pessoas, outros advogados que eu conhecia. No momento que lá na igreja eu estava meio perdido, de verdade, eu estava com transporte escolar, eu já era um advogado, era um estudante de concurso público, eu era um concurseiro, mas eu estava perdido, porque eu não sabia o próximo passo. Foi quando a nossa igreja ela fez um evento chamado 21 anos. A igreja estava fazendo 21 anos e foram 21 ações sociais. Dentro dessas ações sociais, nasceu uma ação social chamada orientação jurídica, que a finalidade era ajudar a população, quem tivesse dúvida jurídica, a gente encaminhava para laboratório jurídico de faculdade ou para a própria OAB, né? A gente dava os passos iniciais para alguém que precisasse de advogado. Naquele momento, quando eu dispus para Deus o que eu tinha, o melhor do que eu tinha, foi ali que eu comecei a ter uma experiência incrível. Foi ali que minha vida deslanchou. Nessa fase, eu me comparei muito com a vida de Pedro. Pedro era um excelente profissional, era um excelente pescador. Porém, lá na Bíblia, ensina que Pedro passou uma noite, uma madrugada inteira pescando. Pensa, certamente ele era muito qualificado, era esforçado, era dedicado e não pescou nada. E quando ele encontra Jesus, Jesus dá a direção para ele e fala assim: volta lá, Pedro, e lança a rede pelo lado direito do barco. E quando ele obedece à voz de Deus, quando ele obedece à palavra, ele volta com a rede completamente. Teve que outro barco ajudar ele e quase afundou de tanto peixe. Assim foi na minha vida. Quando eu vi Deus verdadeiramente, quando eu me dispus para Deus, quando eu me dispus com tudo que eu sabia para Deus, em um evento da igreja que eu imaginei que seria simplesmente mais um evento, mas quando eu resolvi dar o melhor de mim, quando eu resolvi atender aquelas pessoas da minha melhor forma, com tudo que eu tinha aprendido, a pessoa mais abençoada fui eu. Deus olhou para mim naquele momento e me deu uma direção, um caminho. Eu passei a lançar a rede, eu comecei a atender as pessoas no shopping, eu comecei a atender as pessoas nas casas delas, eu comecei a atender as pessoas nos bares, nos restaurantes, porque eu não tinha escritório. E começou a criar um corpo, comecei a fazer o meu melhor e comecei a me dedicar. Uma pessoa começou a indicar outra. Em poucos meses, eu aluguei uma sala de 22 metros quadrados. Nossa, foi um sonho, sabe? Igual criança ganha seu melhor brinquedo, eu sonhava com aquela sala. Então eu fui lá, pintei a sala, reformei, eu mesmo, tá pessoal? Eu mesmo fazia toda a manutenção, passei verniz na sala, deixei a sala linda, consegui umas cadeiras emprestadas, outras doadas e montei meu primeiro escritório. Nesse primeiro escritório, em poucos meses, fui para um segundo escritório. Passado menos de um ano, fui para o terceiro escritório no nível de tamanho. E hoje, meu escritório
tem sido reconhecido aqui no estado de São Paulo como um escritório qualificado na minha área de atuação. Me tornei um empresário na área de saúde, também na área de coworking. Então, essa história que Deus fez para mim a partir do momento que eu resolvi realmente ouvir a voz de Deus e parei de levar na minha força. Pensa, claro que foi um tempo precioso estudar 18 horas por dia, claro que foi um tempo precioso me dedicar, mas o principal foi ouvir a voz de Deus de maneira real, de maneira íntima. Então, não que eu não deixei de me esforçar, não que eu deixei de trabalhar, mas a vida se tornou muito mais fácil. Os negócios começaram a acontecer de forma muito naturalmente, começou a fluir. Então foi uma experiência incrível, por isso que do meu Deus eu não largo nunca. O que eu procuro hoje em dia é sempre ouvir a voz de Deus para as novas oportunidades, para os meus novos sonhos e para os meus novos planos. Meu prazer é ouvir a Deus, meu prazer é servir a Deus, porque ali, nele eu descobri que eu encurto muito caminho. Não há dúvida que os méritos não são só meus, são divididos juntamente com a minha esposa, que tem sido uma grande base para mim, um grande sustento para mim. Uma mãe excepcional, eu nunca vi uma mãe tão carinhosa com a nossa filha Isabela. Hoje minha filha tem 6 anos de idade, é meu amor, minha família é a base de tudo. De nada adiantaria se eu tivesse as empresas, meu escritório ou sucesso profissional e não tivesse minha família. A minha família é onde eu tenho prazer de voltar para casa, é onde me dá minha bagagem, onde dá meu sustento, onde ela me acolhe nos dias difíceis. Então, gente, tudo que você for pensar, pensa primeiro no bem da sua família. Eu sou Ari Ribeiro, essa é a minha história de vida. Pense nisso, tudo é possível.